Boa tarde, geração Z, como estão vocês? E aí, gente? Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Tô bem, e você, amiga? Eu tô ótima. Acabamos de derrubar a Coca aqui. No caso, eu, né? Acabamos, eu. Juntou os três ali. E vocês? Estão bem? 100%? Eu Estou, amigo. Vai aparecer, não? Oi, Carlos. Temos Boa noite. Carlos aqui. Pode vir cá. Isso. Agora apareceu. E como você tá? Tô tranquilo, e vocês? Ai, eu tô ótima, gente. Bem, graças a Deus. Qual que é o nosso tema hoje, amiga? Nosso tema hoje é Mano JC. Quem seria Mano JC? Mano Jesus Cristo. Sim. Vocês gostam de Jesus? Não. Claro, né? Quem não gosta? Pois é, gente. Todo mundo Twitter é gosta. essa vibe. Gosta de Jesus? Não. E a gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre a história de Jesus, começando, né? Sobre quem é Jesus, o que é Jesus, o que o livro dos Espíritos fala sobre Jesus, qual que foi as coisas que ele fez aí, por que ele é tão importante. Quem que é esse isso. rapazinho que todo mundo tá falando dele? Alguém quer responder isso? Alguém Quem quer foi começar? Jesus? Eu fiz uma mini redação, tá? Ah, eu vi que você escreveu. Achei. Gente, eu fiquei bem bad mesmo por ter derrubado a Coca. Tô mó triste, mas é isso. Então, amigo, se você quiser falar sobre a sua mini redação. Ai, gente, minha redação, amei porque acrescentou uma parte na minha vida, né? A gente é sempre bom fazer essa redação porque a gente descobre coisas assim que a gente nem pensava. Mas, tipo, não é que acrescentou, a gente sabe. Só que colocou de forma diferente na minha cabeça sobre Jesus, entendeu? Que ele deixa eu ver, acho que no primeiro parágrafo. Não, aqui no segundo. Segundo a doutrina espírita, Jesus é considerado o modelo perfeito de conduta moral e espiritual. É o reconhecido como o espírito de elevada evolução, que encarnou na Terra com a missão de ensinar os valores da espiritualidade e trazer uma nova mensagem de amor e esperança à humanidade. E eu concordei com isso porque Eu adorei. o que ele mais fez aqui na Terra enquanto esteve aqui foi falar de amor e amor. Então, Pois é, gente. Jesus foi um profeta, né? Algumas religiões chamam Jesus de um profeta que viveu, né, no passado, bem passado mesmo, tanto que a gente tem ele como uma marcação, né, na história antes de Cristo, depois de Cristo. E Deus mandou ele, né, pra vir aqui ensinar pra gente sobre, como ele falou, principalmente sobre o amor, né? E aí o livro dos Espíritos define, eu não tenho aqui a pergunta certa. Alguém pode abrir aí? Peraí. É questão 625. Que Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é: vede Jesus. Não sei nem o que é vede, mas é isso, Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Então, o que seria o guia? Por que falam que Jesus é o guia? Alguém tem uma noção? É pra responder mesmo? É. Ah, tá. Dentro da doutrina espírita, né, a gente acredita que Jesus é o nosso modelo de perfeição, né? E ele é o guia do planeta Terra. Na verdade, ele é o governador, né, do nosso planeta. Né? Jesus Cristo, ele está na classificação crística, né? O nome dele é Jesus e a classificação dele é Cristo. É o espírito que a gente tem de maior nível evolutivo que a gente tem conhecimento, né? Quando fala no livro dos Espíritos, né? Veja Jesus, né? Então, perguntou de perfeição, olha para Jesus. E a gente tem que pensar que Jesus Cristo já era perfeito quando a Terra começou a ser planejada, né? Então, o nível de perfeição que ele não está, que a gente sabe que o Espírito sempre evolui, né? Mas a maior classe que a gente conhece é a classe crística, né? Aí, se existe mais ou não, só a gente vai saber depois. Só. Mas, assim, o nível de perfeição dele, né? Eu não sei se todo mundo tem contato, né? Se todo mundo é cristão. Então, quando a gente não... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui para Porto de Galinhas e eu não conheço a cidade, lá na Bahia, né? Quando eu cheguei lá,
eu não conhecia nada e eu queria muito conhecer. Então eu contratei um guia turístico, que é alguém que já tem noção do espaço, já conhece todos os lugares e ele vai me mostrar para eu seguir aquele caminho. Jesus, no caso, é um guia por quê? Porque ele já conhece o caminho. Ele percorreu todo o caminho da evolução. Ele sabe exatamente o que fazer e o que não fazer. Não é porque ele nasceu perfeito. Deus o criou perfeito, seu filho favorito, né? Como muitos falam. Não, ele criou a gente do mesmo jeito. Mas ele evoluiu. Não sei se mais depressa ou ele foi criado antes de mim. Só que ele já sabe, já tem noção desse caminho. Então eu vou segui-lo, ouvir o que ele tem a dizer, para poder seguir um caminho parecido, né? No meu ver, acredito que Jesus já é mais antigo que a gente, horrores, pencas. Então, acho que ele foi criado como nós, no mundo lá dos primitivos, e vai subindo nas classes. Que a gente sabe que no universo tem só 3 coisas: espírito, matéria e Deus. Então ele é espírito, Jesus Cristo. Só que é um espírito assim muito... É a mesma coisa do sol. A gente olha pro sol, é Jesus. Dá conta. E o terceiro ponto aqui que a gente marcou para discutir é como que ele passava esses ensinamentos aí. Porque a gente falou que ele veio aqui para ensinar amor, ensinar a galera qual caminho você deve andar. E como que ele passava esses ensinamentos? Ele chegava aqui, sentava do seu lado. Gravava povs no TikTok. Entendi. Ponto de vista. Mas parábolas, né, gente? Que era um meio de comunicação para a época, né? Jesus também tinha muito isso. Ele não ia chegar lá, ele era um espírito evoluidíssimo, mas ele não ia chegar lá falando de um jeito que ninguém entendesse. Ele tinha noção da moral e do conhecimento intelectual das pessoas que ele estava conversando. Então ele escolheu parábolas, né, histórias para exemplificar, né? E tem do semeador, tem do filho pródigo, que são, através delas, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre caridade, amor, sobre os preceitos cristãos, né? E ele não veio destruir a lei, né? Que nem tem um capítulo do Evangelho sobre isso. Ele não veio, contradizer o que Moisés disse. Ele só veio mostrar que as leis mosaicas, para a época, eram muito violentas e vai se apaziguando, né? Sim. E você, Carlos? Sobre Jesus. Nada. E Jesus, Sobre ele Jesus, chegava nada. assim e forçava o Carlos, chegava no Carlos e forçava ele. Falava, Carlos, senta aqui que eu vou te contar uma história, uma historinha com vários personagens e você vai ter que ouvir. Era desse jeito que ele fazia. Ou ele ia lá no monte dele, no lugarzinho dele, começava a contar essas historinhas e quem quisesse ouvir, vinha até ele. Letra B. Letra B. Ouvidos que me ouça, que tem olhos que me veja, né? Sim, tanto que, o cristianismo, ele fala muito sobre isso, que, Jesus, Deus, a espiritualidade nunca, jamais obrigou alguém vir até ele, ouvir o que ele tem a dizer, acreditar naquilo, porque, não é obrigação, né? A pessoa tem que querer, ela tem que estar entregue, porque Deus não é punitivo, né? E é interessante. Ele age por amor. Dentro da doutrina espírita, algumas religiões não, mas a gente faz essa separação do que é Deus e que Jesus são pessoas diferentes. Tanto que quando eu era criancinha, e na evangelização tinha uma musiquinha até, que era não vou mais fazer nenhuma confusão, pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Gente, a minha evangelização era só, cativar. Só essas músicas assim. Gente, a gente tem gente interagindo com a gente quanta gente, né? No YouTube, né? A gente tem a Fabiane Caldeira, aqui do Ser Fraterno, mandou pra gente. Oi. Oiê, jovens, fraterno abraço pra vocês. Oiê. A Cláudia Rodrigues mandou boa tarde, pessoal. E o Eude Vieira mandou boa noite, galera. Que a paz nos envolva a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Já que a galera tá aí nos assistindo, nos acompanhando, eu queria falar sobre esses salgados maravilhosos que estão aqui, né? Agora que eu sei que vocês estão ouvindo, com certeza vão pedir pra comer, não junto com a gente, porque hoje é domingo, eu acabei esquecendo, mas amanhã, terça, quarta, não sei, gente. São maravilhosos. De quem são esses salgados? Alguém se prontifica? São da Leila Gomes, salgados artesanais e lanches, né, agora também.
A Leila, ela tá com um ponto físico, pessoal, ali na Avenida Dorival de Carvalho, 2641, lá na Vila Santa Maria. Mas ela também atende pelo WhatsApp, no número 649-9655-8420. E peçam, né? O que você acha de salgados dela, Wellington? Gente, uma delícia. Recomendo. Não é aquele salgado gorduroso, sabe? Que a gente vê por aí. Não. Você pediria de outra... Eu achei muito direto, hein? De quem você estava falando. Você pediria de outra pessoa? Não. E você, Carlos? Também não, melhor da região. Sim. Os melhores salgados de Jataí Não sei se região. vai estar focando. A produção até veio roubar. Uma coisa assim, sabe? Gente, não é uma massa boa, não é gordurosa. É uma delícia. E além dos salgados, nós temos tortas de frango e de carne seca. Temos escondidinho de carne seca, de frango também. Temos lasanha, temos macarrão. Temos salgados fritos e assados, para quem não gosta de fritura. Temos os salgados congelados para você fritar ou assar, o que você bem entender aí na sua casa. E a Leila também pode ir até a sua festa, até a sua casa, até a sua reunião de família, não sei, e fazer os salgados lá para eles saírem bem quentinhos. De qualquer forma, eles sempre estão quentes, porque a gente pede muitas vezes por delivery e eles chegam maravilhosos. Sim, ela também tem bebidas que vendem lá, não alcoólicas, tá, pessoal? Suco natural, sem açúcar, mas que é doce. E se você for no ponto físico dela, tem também trufas de maracujá, de que chocolate. delícia. Também temos quibe assado, que eu esqueci de falar. Mini hambúrguer, batata frita, muita coisa. Vocês vão lá, mandam mensagem, pede o cardápio dela que ela manda aí pra vocês, tá? Ok, gente, voltando ao tema Jesus. Agora, os jobs acabaram, agora vamos voltar ao tema. Exatamente, os jobs acabaram, vamos voltar a outro job. Agora outro job. Então, gente, que nem a gente estava falando, né, da diferenciação. Dentro da doutrina espírita, a gente acredita que Jesus, ele é um espírito como nós. Ou seja, ele é nosso irmão, filho de Deus. Só que nem a gente falou, muito mais evoluído, né? E ele é o governador do nosso planeta. Então... Gente, mas no plano espiritual tem política? Tem política, no plano espiritual já teve greve. E é demais. isso, né? A A gente Todo tem um programa babado. sobre isso? tem uns 2. Então assistam, gente, com a Gilena. Incrível. Os 2. E é porque a gente também tem que desmistificar, né? Que a gente acha que o plano espiritual é tudo uma coisa meio vibes natureza, meio tipo místico. Não, lá é uma Eles lá organização. fazendo greve porque querem comida. Exatamente. Eu até compartilhei hoje o negócio, sabe? Chegando lá e não tendo comida. A Mas, sopinha enfim, da André Luiz. Exatamente. Foi mesmo. Mas, tipo assim, o plano espiritual ele é uma organização, né? A espiritualidade ela é muito bem organizada, tem governadores. Nas colônias espirituais tem ministros, tem tudo, né, gente? A gente tem que pensar que a Terra... Inclusive, tipo, desculpa, amiga, mas inclusive lá no filme Nosso Lar tem uma parte que mostra, né, o... Como é que ele chamava? Os ministros? Não, o homenzinho que desencarnou o principal do filme. André Luiz, Luiz. ele conversando com o governador. Aquele lá. rapazinho. Isso, aquele rapazinho. protagonista. Lá, o protagonista. Um mocinho legal que eu conheci. Mostrava ele conversando com o governador da Imagina ser governador de um planeta. Exatamente. A responsabilidade, É um né? A close, confiança. close muito longo. A confiança que tem de depositar em você. E pensando que, tipo, o nosso plano material é uma versão ruim do plano espiritual. Nossa, Ruim assim, gente, porque ainda falta aperfeiçoamento, a gente ainda não tem maturidade, né? Mas a nossa política é uma tentativa de réplica, né? São essas memórias, né? Inclusive, tudo que a gente tem aqui, né, é uma réplica. Tecnologia, inclusive, nós temos relatos de uma tecnologia muito mais avançada, né, porque foi criada por Deus lá no plano espiritual. E a gente tem aqui nas nossas cópias, um pouco assim, que a gente acha incrível, mas é o que a gente não conhece ainda que tem lá em cima. Sim, e pensando nisso, a gente também tem que pensar que se um planeta tão grande quanto o nosso, alguém deveria governar ele, né? E o governante do planeta Terra é Jesus Cristo. Nada melhor, né? Inclusive, eu tô lendo um livro que é muito bom, que cita Jesus. É Hitler, o Médium das Trevas. Depois eu vou recomendar pra vocês. Lá cita onde Jesus pegou Hitler e mandou pra Plutão. E aí, Jesus intercedeu por Hitler, né? Porque ele tem que ficar 1000 anos ainda, tipo, a guerra não acabando também. Ah, e é um ponto importante. Da mesma forma que aqui tem prisões, também existem prisões espirituais. Isso, Plutão, etc. Marte e a nossa Lua.
São três cadeias do nosso sistema solar. A Lua tá mais pra um rolê de transição, mas Plutão é uma prisão mesmo. E Hitler, por ele ter feito muita maldade, Jesus, né, intercedeu por ele, por ter muitos espíritos querendo vingança. Então isso foi uma forma dele pagar pelo que ele fez e também uma forma boa para ele. Mandou ele para Plutão e aí Jesus, para ele não ficar sozinho, porque, gente, ficar isolado 1000 anos, socorro, né? Jesus permitiu que um espírito tenha contato com ele, mas ele tá lá ainda. Pois é, tipo, ele é um governador e a função dele é governar, né? Mas a gente tem que pensar, obviamente, o básico. Mas sempre dentro da justiça divina, né? Porque tanto que a gente lê na Bíblia, quanto as histórias mesmo que a gente tem, do próprio Públio, não sei o quê. Que podia ter intercedido lá por Jesus e não intercedeu, eu esqueci o nome dele. Inclusive, ele aparece no nosso lar também. Mas o quê? depois eu vou... O cara que não fez nada. Que ele podia ter falado... Que lavou suas mãos. Ele podia ter falado, não crucifica, mas ele preferiu ficar calado. Ah, tá. Ele aparece no nosso lar também, mas enfim, relatos que eles contam, Jesus ele era de muito amor, né? E o que é o amor, pessoal? O que vocês veem como amor que Jesus nos ensinou? Jesus. Pergunta outra coisa. Amor é tudo. Pilatos? Amor é tudo, isso. É Pilatos? É Pilatos. O amor é tudo. Tipo, caridade, ajudar o próximo. É amor. E qual que é a base da doutrina espírita? O que a doutrina espírita prega? O nosso querido BIP. É BIP, é o contrário. O que seria o BIP? Benevolência, indulgência. E o perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É a base, 3 coisinhas tão simples. Nossa, é tão simples de fazer. Fácil. Faz lá, Júlia. Mas assim, vamos falar agora. A gente não entrou na parte governamental, mas vamos falar da parte de Jesus Amor. Vamos dar uma focada. Não, é uma sugestão, porque na verdade eu queria falar, em vez de eu falar, eu fico fazendo todo mundo falar. Mas enfim, dentro da Bíblia, né, eu não sei. A gente tá falando aqui, a gente não sabe se todo mundo leu a Bíblia, né? Mas assim, dentro da doutrina espírita, e a gente que estuda a Bíblia, estuda as passagens, uma passagem muito interessante. Do Evangelho. Uma passagem muito interessante é quando aquela moça que tinha uma doença que não parava de sangrar e a fé dela curou ela, etc. Que é a fala de Jesus para com ela, né? Que naquela época, qualquer coisa, você ficava sem família, né? Tipo, eu não saí de casa, você não tem mais família, você não é filho de ninguém. E Jesus fala, você é filha sim, você é filha do meu pai, de Deus, né? E foi basicamente isso que ele pregou enquanto estava na Terra. Que independente dos seus erros, a partir do momento que você se arrepende, tenta mudar, e aí a gente tem que lembrar que não que você mudou, é perfeito, mas que os espíritos sentem esse ímpeto, você de querer mudar. É bom sempre você lembrar que tem alguém que olha por você, que é Deus, né? Que é toda uma espiritualidade. Eu estava até vendo uma frase de Chico Xavier hoje, eu acho, foi Joana de Ângeles, um dos dois, eu não sei. Mas fala que, foi Chico. Da mesma forma que existem espíritos, né? Às vezes confusos, que estão ali para te causar um mal-estar, às vezes para não te ajudar na sua evolução, a partir do momento que você tem o ímpeto verdadeiro de tentar mudar, é como se viesse tipo um exército de espíritos benfeitores para te ajudar e te reerguer, sabe? Então, assim, é muito bonito. Deus prega isso e Jesus veio aqui e passou pra gente isso, né? A espiritualidade é bem grande e bem ótima. E Jesus tinha esses rolês, né? De curar as pessoas. De multiplicar as coisas. Ele curava quem se entregava verdadeiramente, né? Que isso é a fé. Porque a fé não é eu confiar. Confio. Ju, vai com Deus. Aí eu fico aqui toda hora preocupando com a Ju. Será que a Ju tá bem? Será que a Ju tá bem? Então, com fé é você se entregar verdadeiramente. É quando fala assim, vai com Deus, Ju. E ali eu sei que ela tá com Deus, então. E eu durmo. E aí eu vou dormir bem de base. Porque minha mãe é assim. Ela fala, vai com Deus, meu filho. Fica lá. Se eu sair de casa, vamos voltar às 4 da manhã. Fica lá até 4. Como é que fala? Você entrega pra espiritualidade, é como se você ficasse pegando de volta querendo resolver o problema. Tem coisa que a gente não consegue resolver, simples. Concordo. O que você acha, Carlos? Ele tá caladinho. Tá tão quieto.
Não, é isso daí mesmo. Vocês falou, tá falado. Então tá. Mas é sobre, gente. A gente já falou... Eu não sei se eu tô adiantando muito, é porque a gente tá ficando sem assunto. Porque, assim... Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre isso? Ou a gente pode ir pro próximo tópico? Pode ir. Beleza. Então, Jesus chegou aqui, né? A gente já contou um pouco da história dele. Ele chegou aqui. Aí ele fazia esses rolês dos milagres, multiplicação das coisas. Contava as histórias dele e tudo mais. E aí chegou o dia daquele quadro famoso, lindo, perfeito, da Santa Ceia, que aconteceu na Páscoa. Gente, que caos. Esse dia foi muito louco. Ai, meu Deus. Tava lá também? Ela Talvez, tava. amigo. Tirou a foto. Talvez. Jesus era muito amor, né? Como a gente falou durante todo o podcast. E na Páscoa ele decidiu reunir todos os seus 12 12. apóstolos naquela mesa maravilhosa. Que a Páscoa era naquela época, né? Vou falar o que significava naquela época. A Páscoa era uma data em que a galera ia para sua cidade de origem para eles fazerem a contagem da população. Não existia IBGE naquela época. Era assim que funcionava. E Jesus, ao invés de reunir com a família dele, Maria, José, esse povo aí, né? Ele decidiu reunir com seus 12 apóstolos, porque para ele eram como uma família. Ai, que coisa linda. E aí ele sentou naquela mesa, né, maravilhosa. E aconteceu um rolê. Não, tudo começou tão assim. Primeiro teve aquele rolê da noite anterior dele lavando os pés pra demonstrar respeito. Aí teve aquele rolê onde vocês vão me trair. Aí depois teve gente negando ele. Foi tipo briga de família. Aconteceu um rolê que teve até cortada de orelha fora, umas coisas bem loucas. Mas acabou aqui, o que a gente quer falar? Que Jesus foi, né, levado, colocado numa cruz com outros 2. E a população ia decidir quem eles iriam soltar. Se eram aquelas pessoas que haviam cometido crimes, de verdade, ou Jesus, que foi pra cruz por quê? Se ele não fez nada, por que ele foi? Que eles achavam que ele era uma pessoa que incitava a rebeldia nas pessoas, porque ele incitava o raciocínio, o pensamento, o questionamento. E o rei morria de inveja dele também, né? Isso. Porque ele era considerado um rei. Só que ele já disse várias vezes, o meu reino não é deste mundo. Eu não quero tomar o seu reino, fique tranquilo. Eu sou rei, mas não o rei daqui. Mas ninguém egoísmo ouviu não ele. deixou. Botaram ele na cruz. E a população, no caso, não sei se eu estava lá, se nós estávamos lá, mas a população foi muito malvada. Talvez eu tenha sido. E não soltaram Jesus, soltaram Barrabás. E Jesus foi crucificado. Agora eu pergunto, por que ele não fez nada? Se ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Nossa, por que ele não fez nada? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Acredito que ele não podia passar em cima do nosso. E também porque ele queria nos ensinar, não é? Tipo assim, ele veio aqui já com um propósito, né? Uhum. Que nem ele já sabia que Judas ia entregar ele, já sabia que Pedro ia negar ele, ele conhecia tudo, né? Só que ele fez uma coisa muito bonita quando ele estava na cruz, né? Ele pediu perdão pra quem estava fazendo aquilo por ele, né? Perdoe o Será Senhor, que porque ficou eles cuidando não do sabem o planeta que enquanto ele estava aqui, né? Então, eu... Deixa a pergunta no ar. Foi o secretário. Esse dia eu tava vendo que Jesus é um rolê muito louco. Mas ele, quando ele quer encontrar os amigos dele, ele vai no sol. Sim, Não sabia, novidade. eu vi isso na palestra. É o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, né? Eu acho que dá um planeta que dá pra ele ir sem ele ter que modificar a matéria dele e tal. É o sol. O silêncio que surgiu. Legal, É que foi uma informação muito... Legal, que informação boa. Agradável. Gente, uma coisa que é muito legal também é estudar sobre a galáxia no visão espírita. É muito bom. muito Chamar a interessante. Alessandra aqui de novo. É? Ou o Thiago também. Chama-se. Eu vi o Alessandro ontem na festa do milho. Ah, e ontem Um beijo, a Gina Alessandro. foi. E a Sofia? É Sofia? É. Ele deve. E pra Sofia. O que a gente tava falando? Não sei, o Wellington. Ah. O sol. Não. Sobre esse tipo de perdão. É porque que ele não fez nada, né? Porque aquele momento era de extrema importância. Ele precisava morrer
porque aquele momento seria um marco do cristianismo. Ele ficou a vida dele inteira aqui, ensinando a gente. E naquele momento ele ia saber se a gente aprendeu alguma coisa ou se ele morreu e é isso, ninguém aprendeu nada. E não vamos fazer nada. O que vocês acham que a galera aprendeu? Porque teve todo aquele... Tem gente tentando, né, amiga? Tipo a gente. Se tivesse... Teve tanta gente morrendo por ser cristão, né? E em nenhum momento eles disseram que não eram. Eles continuaram, tipo, honrando, né? O que Jesus ensinou. E a gente pensa na história que ele morreu na cruz e quando a gente vai estudar a história, a questão das cruzadas, mesmo assim, o tanto que a gente às vezes é endurecido, mesmo com o exemplo lindo de Jesus, a gente ainda é capaz de fazer atrocidades em nome da fé, em nome do... Por isso que é tão complicado relacionar Deus e Jesus Cristo como pessoas punitivas, né? Que daí o medo te faz fazer coisas muito ruins, né? Exatamente. Desculpa, gente, eu militei. Falando nisso, que a gente fica associando Jesus, eu vi uma pastora esses dias, antes de ontem, eu acho, eu vi uma pastora falando que não é porque tem um cabelo grande que você, né, você quer ferir quem tem um cabelo menor não, eu tenho um cabelo grande, então eu sou da fé. Eu uso saia longa, então eu sou da fé. E muitas vezes aqueles que têm um cabelo menor, que usa a saia menor, é os que mais têm fé. E aqueles que usam pra ferir o outro. Eu tenho cabelo grande, então minha fé é maior do que a sua. É os menos que praticam a fé. É aquela Camila Barros, não é? Isso, essa mesmo. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela porque ela é verdadeira. Ela não fica, já abre logo o jogo. Ela já abre logo o jogo e já maceta. Gente, a gente tem comentário, ó. A Fernanda Miranda mandou: Marte também eu não sabia. Eu achava que Marte era o Ru evoluído. A Maria Clara mandou: palavras tão simples, porém tão complicadas. Acho que era do BIP. E a gente querendo morar em Marte. A Fernanda mandou avisar que meu microfone tá baixo. Chico falou que... E agora, cadê o Cláudio? Chico falou que quando o homem foi na Lua, ele se sentiu triste por conta disso. Porque a Lua é um planeta que é uma cadeia. É assim, mais regeneração, né? Mas Chico... tem uma parte de Chico falando sobre isso. É muito complicado a gente pensar, por exemplo, porque... Não sei, gente. Mas... Deve ser triste num planeta assim. Já é triste. Chegar lá, saber que é só você que tá lá assim, ó. Não, fora que é um vazio. Tipo, você chega lá e fala, era isso? Vamos voltar. Um dia a gente faz um programa. Por que não trouxe um pedacinho da Lua? Podcast sobre. A gente faz um dia. Ele deve ter trago uma pedra, amigo. Não sei. Continuando a coisa de Jesus aqui. Beleza. Aí depois que ele morreu, né? Tem aquela história que dizem que ele voltou. Voltou ou não voltou? O que a doutrina acha? E aí, Valdir? A doutrina acha que ele materializou. Igual ele fez com vinho. Ele fez isso com vinho. Ué, não era água, ele transformou em... o corpo dele, as coisas também. material, foi-se, mas ele conseguiu se materializar de forma que ele pudesse conversar, que as pessoas pudessem ver ele em espírito, só que de forma mais materializada. É bom a gente lembrar que para Jesus reencarnar aqui, ele ficou muito tempo... Então, Jesus ressuscitou? Não. Segundo a doutrina, tá? Se você é de outra religião e está aqui assistindo, não se sinta ofendido. A gente tá falando que a doutrina acha. A gente acha que Jesus não ressuscitou. Ele retornou materializado, de forma que ele pudesse ser ouvido. A mesma coisa de Paulo. Paulo não ressuscitou. Na visão espírita foi uma ressurreição. No caso, fala que ele estava com aquela doencinha que parece que morreu. Aí depois ele acordou. Esqueci o nome. Que você dorme muito. É porque tem um povo mesmo que dorme tanto que, tipo, não acorda e dorme por dias. Não, é verdade, isso é verdade. Tem uma doença que faz você parece que você tá morto. Aí, hoje em dia, tanto é que tem vários exames e você tem que ficar um tempo lá pra ver se você... Inclusive, assim, uma das histórias da origem do velório era justamente pra ver se você ia acordar ou não. Temos outros tópicos que nós trouxemos aqui, já que acabamos a história de Jesus e isso. Lógico que não, ele ainda está aqui, né? Mas, assim, a história dele é aqui na Terra. Pra vocês entenderem. Né? Exatamente. E aí, nós trouxemos alguns tópicos, porque nós somos apocalípticos. E a gente trouxe aqui Jesus cercado das minorias. Jesus andava com quem? As pessoas marginalizadas, vulneráveis, né? Tem muito sobre a questão do apoio que dá para viúvas, órfãos, escravos, né?
que eram pessoas assim que não tinha ninguém para defender. Ele falou, peraí, eu vou lá defender. Aí você pensa, você não tem advogado. Um dia você acorda, seu advogado é Jesus. Meu Tipo, advogado. E Jesus tem muito dessas coisas, né? Que, tipo, Jesus é... Nossa, é tipo a Barbie das profissões. Porque sempre fala... Sempre fala assim... o maior advogado é Jesus. O maior médico é Jesus. Jesus também era professor. Jesus também era carpinteiro. E aí? Jesus era tudo. Ele era uma Barbie, gente. Gente, a gente tem comentário. Cláudia Rodrigues. Triste. Nossa, amiga, você foi Jesus com a barba. Tá bom, filho. É que a Barbie fazia tudo, né? A Barbie tem várias Agora que eu profissões. fui ligar, eu tive que, tipo assim, Barbie, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Aí, tá, a Barbie tem todos os trabalhos. A Barbie fazia tudo, né? E no Hoje não universo faz. Barbie, ela pode fazer tudo. Não, porque, tipo assim, né? O que rolou aqui? Uai, Gente, de Jesus pra Barbie, tá meio longe esse Desculpa, gente. A Cláudia mandou, triste, nós ainda temos muito a aprender com os exemplos de Jesus, muita evolução pela frente. Como temos. Jesus fez muito aquela coisa, né? Que a gente tem aquela passagem que fala amar ao próximo como a si mesmo. Ele foi, assim, o ser que mais mostrou isso pra gente, porque ele amava todos, sem exceção. Caramba, sério. Não, mas é sério, gente. Tipo, ele nos ensinou o amor, né? Porque até hoje ainda não aprendemos. Tem que ainda apanhar muito na vida mesmo. Não que eu tô falando que a gente tem que apanhar, mas a gente necessita passar. Vamos me corrigir aqui. A gente necessita passar por essas coisas pra poder aprender. Eu já pensei a gente sendo cancelado de mil formas. O povo com o dedo na minha cara de novo. Gente, desculpa, porque hoje não sei o que aconteceu. No podcast você falou que Jesus é a Barbie, que tem que apanhar mesmo, que o nosso planeta é ruim. Gente, não é assim. Eu não falei desse jeito. Eu falei que a gente tá passando. A gente tem que passar pelos ensinamentos, entendeu? Pra poder aprender a amar. Pra me entender que a Valkyria, que é a Ju, a namorada da Ju, que é minha prima. Namorada. A prima tem do os Wellington defeitos e dele. o Carlos não tem, não. Que eles têm defeitos, entendeu? Aí eu tenho que entender que eles têm defeitos. Então, eu tenho que amar a todos. Assim foi Jesus. Jesus exatamente. entendeu que, nossa, todo mundo que tem defeito, socorro. Mas ele amou a gente. A gente tá falando assim, brincando de cancelamento. Isso. Mas é interessante, até bom a gente ter esse linguajar, né? De explicar. Eu não sei se vocês viram um depoimento do Haroldo Dutra esses dias, que falou que se a doutrina espírita não se readequar às novas comunicações, não se tornar atrativa para as novas pessoas que vêm de fora, ela pode ser uma doutrina que vai se tornar obsoleta, que as pessoas não vão Cringe. querer adentrar nela. E ele não falou isso num tom de tipo, a doutrina é ruim, mas é porque a gente tá aqui como divulgador. Então, a gente como divulgador, a gente tem que arrumar um jeito, né? De mexer esse caldo. Tô falando em caldo, Juninão. Juninão. O que foi? Eu posso Esse dizer, gancho que ela pegou. eu posso dizer marketing sobre o nosso também? Pode. Ah, faz aí. Eu não sei se pode não, É. né? Que daí... É verdade. Pode. Eu não sei o dia, o formato é Mas o dia é diferente, tanto faz. Pode fazer. Vai nos dois, gente. A caridade. Gente, vamos que todo mundo aqui, ó, todo mundo andar em parceria. É o seguinte, o meu centro espírita lá, o Forças do Amor, a gente vai ter o nosso Juninão também. E a gente, né, necessita aí de quem puder estar ajudando pra gente fazer. A gente necessita disso. Quem quiser ir comer uma pamonhazinha, vamos ter pamonha, vamos ter caldo, vai ser mó lacração lá. Dia 2, acredito que vai ter também. Dia 2 e 3, que é sexta e sábado, tá? A partir, pode chegar lá, tipo, 5 horas da tarde, chega lá, já tá meu pai, 7 da noite, já dá pra você curtir com sua família, vai ter um showzinho, vai ser mó especial. Agora vamos falar sobre o outro. E o Juninão aqui da rádio, né? O Juninão do Bem vai ser dia 24, no sábado, das 4 às 22. Então, das 4 da tarde, tá, gente? Às 10 da noite. Então, tipo assim, vão ser dias diferentes, dá pra vocês ir nos dois. É só se organizar. É só economizar. Não tem limite? Comprar pamonhazinha aqui, A entrada vai estar só 10 reaidinhos. E vai ter comidinha, vai ter show do Brincadeira. Vão ter atrações. Vai ter show do Grupo Luz e outros. E vai ter várias coisas. Vai ter cadeia, que nem a Ju falou, brinquedo. Não sei se esse ano vai ter, talvez tenha. Sobre o nosso lá, a entrada é franca, pessoal. Lá na feira é coberta, tá? Parece Pode uma tá indo. competição.
Pode não, não, amor. Mas não é não, gente. É tudo casa espírita, tudo tem a Tudo mesma, parceria, tudo em nome da caridade, do amor e Porque as casas necessitam, gente, pra gente manter esse espaço, pra gente manter aqui assim, né? Que é caridade, né? Aham. Tipo, na nossa casa mesmo, a gente necessita muito, a gente tá construindo um novo centro. Então, tem que ter renda pra lá, tem que ter renda pra gente manter os papel higiênico, pra gente manter a luz, a água, assim vai. gente. E eu acho que vai ser ambas muito legais e muito tops, assim. Dá pra ir nos dois, são dias diferentes. Mas eu acredito que mesmo se fosse no mesmo dia, eu não deixaria de divulgar, não. Agora é só vocês. Não, gente, vai nos Agora é dois. só vocês irem. É sobre. É sobre, pessoal. E a gente já tá quase encerrando aqui para fazer o fechamento. Eu gostaria de perguntar a vocês, né, pro público de casa principalmente, e se Jesus existisse hoje? Como que seria? Eu acho que ia ser igual, infelizmente. Sim, a gente ainda é muito egoísta, muito hipócritas, talvez. A gente são pessoas que ainda tem muito preconceito enraizado. Então, como talvez se ele fizesse a mesma coisa, andaria com as mesmas pessoas, a gente logo não gostaria Traduzindo, dele. a gente tem medo. A gente tem medo de Jesus. A gente ainda tem uma visão muito punitivista de Deus, né? Então, a gente às vezes deixa de ajudar uma pessoa. Às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa errada ou ruim, mas você ajudar a pessoa não significa que você compactua com aquilo. É só que a pessoa tá num momento difícil, você vai lá e ajuda. Isso. Mas às vezes a gente, por medo de punição, a gente prefere deixar outra pessoa em sofrimento, sendo que a gente pode fazer algo sobre, porque eu vou ser punida, eu vou ser confundida, as pessoas vão achar. A gente liga demais que pra eu sou visão igual. do próximo, né? E esquece que, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode ajudar uma pessoa que está em sofrimento, independente das escolhas que ela tenha, né? É que nem a gente fala sobre assuntos polêmicos. Droga, aborto, essas coisas assim. A pessoa, ela teve uma escolha ruim, mas ela está em sofrimento, não é porque ela teve aquela escolha ruim que você não vai ajudar ela, não vai ouvir, não vai ser bom com ela, né? Vocês sempre me olham quando vocês terminam de falar. É porque você sempre fala, O programa é sério. A gente já tá acabando, mas tem algumas perguntinhas que eu tinha separado. Eu não vou ler todas, porque não vai dar tempo. Mas nós recebemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Vou escolher algumas, porque tem umas aqui que a gente já comentou sobre. A Josi é a mãe do Arthur. E ela mandou pra gente. Desde pequeno apresentei meu filho a Jesus, mas ele diz não acreditar na existência dele. O que eu faço? Vai, gente, eu acho que assim, você explica pra ele aí e manda o nosso vídeo. Porque não dá pra não acreditar na existência de Jesus. Dá pra você não acreditar na existência de Deus. Agora, Jesus é história. Esteve aqui. Não tem como questionar, entendeu? Você pode achar que não concordar com o que ele fazia, mas assim, que ele não existiu, não tem como. E tipo, gente, a maioria hoje, nós jovens, vai muito pela influência, sabe? Tem que ver também, talvez, levar ele num grupo de jovens, acho que vai debater sobre isso, e talvez os jovens conseguem colocar isso na cabeça dele, né? Que Jesus está ali. E talvez também relações familiares são muito difíceis, né? Eu já vi muitas pessoas que às vezes escolhem, entre aspas, não ter religião, não acreditar, porque é uma forma de confrontar, né? Talvez um pai muito religioso, uma forma de confrontar e falar que não acredita, né? Então aí já é uma questão que você tem que ver na sua conversa com seu filho, né? O que está acontecendo? Talvez uma falta de comunicação. A gente sabe também que pai não é perfeito, né? É um espírito como nós que vai errar. Só que a gente está aqui justamente em família para dar um jeito nisso, né? Isso. A próxima aqui, o Gustavo tem 15 anos, é de Mineiros, e ele perguntou: o que o Espiritismo pensa sobre a gestação de Maria? É verdade que ele não é filho de José, e sim de um anjo? O Espiritismo não tem problema nenhum com as leis do universo, que regem o universo. E uma das leis que rege o universo é a lei da reprodução. Amiga, Oi. eu tenho que ir embora, você pode deixar na minha casa? Uhum. É a lei da reprodução. Então, assim, a gente acredita que não tem como reproduzir sem reproduzir. Então, assim, Jesus é filho de José. E é sobre. Mas tá tudo bem com os pensamentos das outras religiões, tá? Ok.
Aqui é tudo na visão espírita. A gente não tá invalidando nenhuma doutrina. Isso, tá? pessoal. Exatamente. O Eu de Vieira mandou aqui pra gente. Existe uma música do Padre Zezinho que faz uma análise bem profunda sobre Jesus em matéria Andando Conosco. Legal. Escutem. A gente decidiu, assim... Decidiu não, porque eu não falei pra ninguém. Tô falando agora. A gente podia fazer, assim, uma série, né? Sobre Jesus, porque nós ainda temos vários tópicos que a gente não conseguiu discutir aqui, porque o tema é pequeno. Então, a gente podia falar, por exemplo, assim, a gente separou para discutir sobre Jesus e racismo. Então, a gente pode fazer uma parte 2, igual o Claudinho tá falando ali. E para fechar o programa, eu vou compartilhar com vocês uma frase do Thales, que eu achei bem engraçado, que ele escreveu: Jesus é da hora, o problema é o fã-clube. Isso. Inclusive, fã-clubes espíritas, né? É sobre, gente. Até a próxima. Que é o grande apocalíptica, a gente tem problema também. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esperamos não ser cancelados.